da maneira pura e simples, como nós temos enxergado. Ele vai ministrar os nossos corações nessa noite, vai falar da palavra de Deus para nós. E eu quero que você não se distraia agora. Fique atento, porque Deus tem uma palavra para você, mais algo para falar para você no teu coração nessa noite. Deus quer falar contigo. Deus quer lhe avisar de coisas, Deus quer lhe alertar de coisas, Deus quer trabalhar na sua vida de maneira a você entender a sua vontade, né? O Neemias pediu para que você postasse aí, não sei se postou, Rose, tem alguém que postou, Rose? Postou? Não, ainda não. Ainda não, então vamos repetir, né? O que é para postar? Repetir aí, postou não. Repete aí, né? O que você sente mais falta com relação a essa quarentena? A gente está vivenciando o quê? Shopping fechado, cinema fechado, e as igrejas, né, fechadas para cultos públicos, pelo menos a maioria das igrejas, né, estão com o templo fechado para o culto público. Nisso, o que você tem sentido mais falta? Pegou, hein? Então, o que tá te fazendo perder o sono? Queria tanto, eu queria isso, eu queria, né? Tem gente que... Esse dia eu fui ao shopping mais para uma consulta, estava fechado, e eu consegui ouvir aquele barulho daquele povo todo ali, quando aquilo estava... Eu gostava de dar uma fugida no shopping com a Andréia, né? Sempre assim, a gente dava uma passeada, eu senti falta daquilo, não que me tirou a paz, mas eu senti falta, assim. O que você está sentindo falta aí? Pensa aí, escreve aí que faz parte do que o nosso irmão tem para nos transmitir hoje, nessa noite. Eu vou ficar de lá que eu quero aprender hoje, e a palavra está com meu amigo, o irmão Neemias. Eu vou pedir que o Pedro faça uma oração de intercessão do Senhor pela vida do Neemias e que Deus possa usá-lo. Senhor Deus, amado Pai, peço que o Senhor venha abençoar a vida do Neemias, que ele possa estar falando, venha do seu nome, venha através do Senhor, que todos possam estar com o coração aberto para receber tudo que ele venha falar, essa orientação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Falaram alguma coisa aí? Ainda não. Não? Então vamos lá. Bom, acho que uma das coisas que mais afetou, ainda mais o povo de Deus em relação a essa pandemia, foi o próprio culto, né? Templos fechados. Tem um primo que teve que amarrar o pai, porque o pai falava, eu não quero deixar de ir à igreja, né? E ele querendo ir, e para convencer o velhinho de que não era um bom momento, foi difícil, né? Então muitas pessoas elas estão sentindo falta de ir ao templo. Só que vamos pensar comigo, eu gosto sempre de raciocinar, né? E nem tudo que parece é. Quando a gente fala que a gente sente falta de ir à igreja, o que realmente você sente falta? Porque assim, culto, adorar a Deus, louvar ao Senhor, ele já ensinou isso para a mulher samaritana. Não tinha hora nem lugar. Ela questionou isso Jesus no poço. Aonde eu devo adorar a Deus? É em Jerusalém, onde tem um templo, né? Aonde eu adoro? E Jesus respondeu categoricamente. Não era lá nem cá, mas que Deus procurava verdadeiros adoradores e que o adoravam em espírito e em verdade. Então não tem hora para tu adorar a Deus. Não tem local para você adorar a Deus. Você louva a Deus em qualquer lugar. Inclusive, isso é um dos maiores privilégios que Deus nos conquistou. A gente não está preso a templo, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, como Jesus disse, ali eu estarei. Então, Deus está agora na sua casa, né? Você reunido com a sua família ou reunido pela rede, né? Está valendo em reunião por rede, pela rede social, né? Você está aí reunido para adorar a Senhor, Ele está presente. Então, quando a gente percebe que a nossa devoção a Deus, ela transpassa paredes, ela vai além do que a hora marcada para estar ali, né? A gente vai precisar ressignificar
Eu, por exemplo, estou sentindo muita falta, mas não é o de cultuar a Deus. Eu estou sentindo falta dos meus irmãos. Meu Deus do céu, o pastor fez uma ceia virtual agora no começo do mês, mas bateu aquela vontade, meu Deus, quando tiver liberado para o primeiro culto, eu vou estar lá, porque faz falta estar com os meus irmãos, a alegria, sabe, de estar com nossos irmãos, isso é o que mais faz falta. Inclusive, eu só vou à igreja por causa do meu irmão, porque adorar a Deus eu adoro em casa. Ler a palavra eu leio em casa. Bom, se você não está fazendo isso em casa e está deixando só para fazer isso na igreja, você está cometendo um grande erro. Que tem coisas que Deus quer falar contigo, tem intimidades que Ele quer, sabe, Pedro? Ter com você, e não é com a igreja ali, com aquela multidão, Ele quer ter contigo, né? Então, basta você ir pela intimidade lá do seu quarto e invocar o nome do Pai, né? E ele se fará presente em qualquer lugar. Então, a gente precisa, sabe, ressignificar essas coisas. Por que eu falo isso? Porque eu fui criado num lar evangélico. E quando eu fui criado, inclusive quando eu comecei a me envolver com música na igreja, vinha muita gente para falar assim, você tem que tomar cuidado, porque o nosso culto é racional, então cuidado com a forma como você faz assim, faz assado. E eu fui aprendendo, e para mim aquilo não fazia o menor sentido, porque se Deus me fez um homem que se emociona, como que o culto racional, ele é um culto em que tem que ser de pessoas introspectivas? Porque eu aprendi assim, que o culto da denominação A é um culto de pessoas mais introspectivas, o culto da denominação B é mais eufórico, é maior euforia, né? E então queriam denominar o culto introspectivo um culto racional, porque eu não posso dar lugar às minhas emoções. Isso não faz o menor sentido, porque Deus nos fez seres que se alegram, Deus nos fez seres que vibram, que choram, né? Então eu acredito que quando nós estamos na presença de Deus, tem tudo isso, tem alegria, tem choro, tem, sabe, euforia. Então, há algum tempo eu comecei a pedir a Deus um entendimento sobre a maneira como Ele deseja que eu o cultuasse. Então, olha só, vou te convidar a abrir a sua Bíblia, em Romanos 12, é um texto conhecidíssimo, né? Capítulo 1, versículo 2, e baseado nesse texto, eu quero conversar com você, vamos meditar sobre o culto que Deus se agrada. Qual é o culto que Deus se agrada? Então o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, só pode ser experimentada por pessoas que conseguem se transformar através da renovação da sua mente. E Paulo fala que é esse o culto que é prestado a Deus. Quem foi Paulo? Eu falei isso no domingo retrasado, quando falamos sobre o amor. E Paulo, ele ressignifica o significado do amor, né? Quem foi Paulo? Paulo foi um fariseu, um grande estudioso da lei, um grande defensor da lei. Quando Paulo conhece Jesus, ele começa a ter revelação da lei, porque ele começa a entender o motivo da lei, tendo em Jesus chave para esse entendimento. Agora ele entende os sacrifícios.
Paulo entende o significado das coisas, e em todas as cartas de Paulo, ele vai revelar, ele vai ressignificar a lei, porque a lei ela foi feita não para punir o homem, mas para revelar a graça de Cristo. Então Paulo, ele fala do culto. Como era o culto naquela época? Na época da lei, era um animal morto, né? Em um altar, tinha que ser aspergido o sangue como forma de expiação dos pecados. Então o culto se resumia em quê? Aí na expiação de pecados. E ele falava de que um inocente, um sangue estava sendo derramado para cobrir o meu pecado. Então essa era a forma de culto, modelo de culto. Quando Jesus morre na cruz, esse culto, ele fica suspenso, que a própria palavra vai dizer que Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito, não tem sacrifício melhor que ele, não há nada que se possa fazer por aí afora, em qualquer templo religioso. Ele é o sacrifício perfeito, ele estava ali entregando a sua vida, derramando o seu sangue, ao ponto de dizer, está consumado. É o sacrifício perfeito, ele é a expiação. E quando Paulo ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, pelo amor de Deus, ele está chamando a nossa atenção para algo muito importante, que não é uma reunião. Ele está chamando, olha só, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Ele está fazendo menção à lei. Lembra daquele animal que é sacrificado? Então, eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, se apresentem a Deus como esse sacrifício, não um sacrifício de morte, é um sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. Neemias, mas o que significa esse culto racional? Qual é a importância disso? Já que Paulo, ele roga, ele faz um apelo para que a igreja se voltasse para aquilo ali. Aí ele continua, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 explica, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformar o que? O mundo? Não, se transforme. Você que estava lá, vivendo a sua vida, sem ter entendimento, revelação de quem Jesus é, você conheceu Jesus, a primeira obra que Jesus faz na tua vida é na tua mente. Inclusive, quando começou esse negócio de pandemia aí, olha que coisa engraçada, uma cantora foi fazer uma crítica a alguns pastores que estavam abrindo templos, principalmente templos que reuniam muitas pessoas. Aí ela fez uma seguinte crítica: gente, a nossa fé é racional, a nossa fé é racional, né? Daqui a pouco, fica em casa, cuidado, nossa fé não tente Deus, né? Não vai se arriscar. Aí veio um pastor famoso para dizer que não, a fé é transcendental. Então o que está dizendo? Que eu posso me pôr em risco porque não vai acontecer nada comigo? Quem ensinou isso foi o capeta, né? Jesus na tentação no deserto, Jesus, se lança desse monte que os anjos vão vir te apanhar. Tu não é filho de Deus? Quem ensina essas coisas é o diabo. Vai lá, pode ir, não vai acontecer nada não, porque a tua fé, aí os caras dão cada interpretação para as escrituras,
interpretam da maneira que quer para justificar o que eles querem fazer. O culto é a mesma coisa. Querem dar interpretações para o texto, para dizer como você tem que cultuar a Deus no sentido eclesiástico. Não, minha denominação é assim, não é isso que Deus está falando. Tanto que Paulo roga, Paulo ele convoca, preste atenção, igreja, que o culto que vocês prestam é de um sacrifício dos seus corpos, ele é vivo, santo e é um culto racional, é um sacrifício de vida, não de morte, mais. E ele fala no versículo 2, não vos conformeis. Então o que é o culto a Deus? Vamos supor que aqui tenha um altar, como lá no Velho Testamento. Só que ao invés de ser um animal sacrificado, quem se apresenta para esse sacrifício sou eu e você. E o culto a Deus é um culto, é uma reunião de gente que fala assim: Senhor, aqui estou, e eu estou pronto para ser alcançado pela Tua palavra, a ponto dela fazer mudanças em mim que ninguém pode fazer. Porque assim, irmãos, eu não acredito que o ser humano mude. As pessoas não mudam. As pessoas, quer ver um exemplo? Uma vez eu estava vendo na CNN um filósofo, e alguém perguntou a ele: você acha que essa pandemia vai mudar as pessoas? Aí ele parou e olhou, falou que não acho que a sociedade vai mudar por causa da pandemia. Sinceramente, irmãos, quantas enchentes você já viu? Milhares, centenas, dezenas de enchentes. E não importa o quanto a pessoa sofra com essa enchente, não importa quantas vezes ela ficou ilhada, não importa quantos móveis ela perdeu, o cara continua jogando papel no chão. Uma enchente não muda a sociedade. Ele continua jogando papelzinho no chão. Ele continua jogando móvel no rio. Ele continua poluindo. Ele continua com as mesmas práticas. Parece até que não é com ele. Porque mudança mesmo, eu não creio que o ser humano em si mesmo tenha o poder de mudar. Eu acredito que toda mudança ela começa na mente. Toda mudança, se você não for tocado no seu intelecto, você não muda. É por isso que a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé, ela é aflorada em nós através do contato com a palavra. À medida que o Espírito Santo, ele vai agindo em nossas mentes, ele vai produzindo o que em nós? Fé. Então eu quero dizer lá para aqueles que têm dúvida, que a fé é racional. Porque se não fosse racional, não seria pelo ouvir. Se é uma ação do Espírito Santo no meu intelecto, então é lógico que ela é racional. Qual o problema, gente? A questão é que quem anda em fé se encontra com Deus transcendental. Quem anda em fé vê coisas que ninguém vê. E não estou falando de acreditar. Esquece esse papo de acreditar. Se você acreditar muito, Deus vai... Não, esquece isso. Que os maiores milagres de Jesus, ninguém que acreditou em nada. Ninguém acreditou. Jesus para na frente do sepulcro de Lázaro, aí vem a irmã de Lázaro: pô, Jesus, se tu chegasse a 3 dias antes, meu irmão teria morrido. Porque ela acreditava em Jesus, ela acreditava inclusive que Jesus pudesse curar o irmão. Acreditava. Aí Jesus falava assim: não, ele vai ressuscitar. Aí ela: não, Jesus, eu sei que vai. Naqueles últimos dias,
ele vai ressuscitar com os mortos. Ele, não, é agora que eu estou falando. Quem foi que acreditou ali para Lázaro ser ressurreto, ressuscitado? Quem acreditou? Jesus falou assim, tire a pedra. Aí teve um inteligente. Não, Jesus, tira a pedra não, porque já faz 3 dias, está fedendo. Ó, conhecimento do cara, já fede. Aí Jesus fala, não, tira a pedra. Quem foi que acreditou? Alguém acreditava? Ninguém acreditou em nada. Mas quando a gente anda com Jesus, a gente vive coisas que a gente não acreditaria que poderia acontecer. Isso se chama transcendência. Passa ao nosso entendimento. É um milagre, é algo que a gente não consegue explicar. É o transcendental. Então a fé é o quê? Racional. Quem é transcendental é Deus. Ele sim tem poder para fazer coisas que a gente não imagina. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de abrir aquela porta fechada que você acha que não tem como. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Ele vai além do nosso intelecto. Mas a nossa fé é racional. Bom, é assim que eu penso. Então aqui o texto ele fala que o culto que nós prestamos a Deus não se resume a um lugar. Esse culto que Paulo está chamando a atenção, que nós temos que prestar a Deus, não fala de um horário que a gente combina para se reunir. Que esse culto é um momento em que nós nos apresentamos a Deus, e quando Deus olha para nós, Ele vê alguém muito parecido com o filho dele. Preste atenção. Ele, quando olha para nós, identifica em nós virtudes que outrora ele só via no seu filho Jesus, no seu filho unigênito, no seu primogênito, e que agora ele tem muitos filhos que ele tomou por adoção. E quando ele começa a olhar esses filhos adotivos, sabe aquele filho que você pega no orfanato? Na primeira semana ele chega cheio de trejeito, com medo, assustado, ele não sabe ainda que aquele quarto é dele, ele não sabe se dorme na cama, se dorme no chão, ele não sabe como se assentar à mesa. Aí aos poucos ele vai se parecendo com o pai, ele vai pegando o quê? O jeito do pai, da mãe adotiva, dos seus irmãos. Ele começa a se acostumar a proceder à mesa, como falar, porque agora ele está sendo o quê? Educado por quem? Pelo seu pai. O culto a Deus é reunião de gente que um dia foi afetada no seu intelecto pelo Espírito Santo, te ensinando, te transformando, porque se eu acho que o homem não muda por si próprio, eu digo com toda a convicção, através da ação do Espírito Santo na mente do homem, qualquer homem pode ser transformado. Mas ele não é transformado pela qualquer coisa, ele é transformado à imagem da glória do seu Filho Jesus. Ele começa a transmitir na sua vida virtudes que a gente pode identificar em Cristo Jesus. Não é assim que aconteceu com a gente? Tu é o mesmo homem, Pedro? Não. Não tem como ser. Quem se encontra com Jesus não tem como ser o mesmo homem. Não tem como ser a mesma mulher. Você já não trata mais as coisas da forma como tratava. Tu já não resolve as suas questões daquela forma. Por quê? É algo que só Jesus pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. Tem coisas que a gente resolvia na base da briga, agora tu não resolve mais. Não é mais desse jeito. Por quê? Porque você foi afetado pelo poder de Deus. Gálatas, Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus
para transformar. Vamos lá, Gálatas capítulo 6. Cara, esse versículo é lindo. Gálatas 6. Gálatas 6. Não, perdão. Gálatas é o primeiro capítulo de Gálatas, versículo 6. É o capítulo 1 de Gálatas, em que Paulo fala: não me envergonho do Evangelho. 16. Oi? É Romanos 1,16. Romano não é Gálatas. Ou é Romanos? Romanos 1,16. Perdão, é Romanos 1. 16. Eu estou com Gálatas 1. 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E aí ele fala, ele é o poder de Deus. Eu acho que somente uma coisa pode botar o nosso país nos trilhos: é o poder do Evangelho. A gente não pode deixar que político diga para nós como as coisas têm que ser. Somos nós que temos que confrontar esse mundo. No meio dessa confusão toda, não tem equilíbrio, gente. Ninguém consegue chegar a um ponto de equilíbrio, nem no momento de crise. As pessoas estão mais preocupadas no quê? Em assumir o poder, em derrubar um presidente, derrubar um ministro. Não é momento para isso. É momento de resolver o problema. E eu não confio em político para fazer isso. Porque se um país precisa ser mudado, somente quem tem o poder do Evangelho para mudar. Somente quem conhece o Evangelho e que é afetado por esse Evangelho o tempo todo. Afetado o tempo todo. Você é transformado o tempo todo. Não é uma obra que acabou ali. Não é uma obra completa, Pedro. Aquilo que ele começou em você está em Filipenses. Deus é fiel para completar até aquele dia. Ele vai te transformar ainda mais. É de glória em glória até o dia que ele voltar. Então é uma obra que só ele pode fazer, com o poder de Deus, poder do Espírito Santo atuando em nosso intelecto, transformando o intelecto. Através dessa ação, nós nos transformamos. O que Paulo está falando é que nós hoje temos uma forma. Você tem forma de quê? Do que forma você tem tido? Então, a ação do Espírito Santo, ela vai transformar em você. Ou seja, você tem uma forma, você vai assumir uma outra forma. E Paulo vai dizer que essa transformação, ela é um sacrifício vivo, santo e agradável. E é esse o culto racional que Deus espera de nós. Alguém que se apresente a Deus batendo no peito e falando, é meio que assim: Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Senhor, estou aqui porque eu não quero sair daqui o mesmo homem que eu entrei na tua presença. Eu não quero sair daqui a mesma mulher, eu não quero sair daqui o mesmo pai, eu não quero sair daqui o mesmo marido, eu não quero sair daqui o mesmo amigo. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Esse é o maior desafio, irmão. Ser transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus, a ponto do mundo olhar para nós e falar assim: eu consigo perceber nesse cara, ó, ele é um Filho de Deus, porque ele é diferente. Pode estar o circo pegando fogo, ele chega com uma palavra e põe um fim na discussão. Equilíbrio. Essa palavra que nós lemos no começo, que se o meu povo,
que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é humilhar? A palavra humilhar ou humilde vem de humus. Do original vem de humus. O que é humus? Humus é uma substância que a minhoca solta, que fertiliza o solo. Olha só. Humilhar não é se vestir de pobre. Humilhar não é fazer de conta que você é bonzinho. Ser humilde é você fertilizar o solo. Olha só. Você traz equilíbrio aos nutrientes do solo, nutrientes necessários para fazer uma árvore crescer. Então, essa gente que Deus precisa para que essa nação saia da crise, para que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, para que a nação seja sarada, esse povo que se humilha é um povo equilibrado. Não é um povo que vai dar sentido errado à fé. Não, que a fé é isso, a fé é aquilo, porque eu quero abrir o templo. Então não é de gente assim que Deus está falando. Deus está falando de gente que ressignifica esse mundo, gente que revela a vontade de Deus, gente que revela ao mundo o que Deus quer para esse mundo, o que Deus quer para as famílias. É de gente assim que Deus está falando. E Ele fala assim: se o meu povo que se chama do meu nome se levantar nesse tempo como um povo equilibrado, orar, me buscar, eu vou sarar a terra. Somos nós que Deus quer usar para pôr fim em discussões. Tem aqueles que são a favor da maconha, outros são contra. Uns que acham que o bandido tem que morrer, outros acham que quem tem que dizer, revelar a vontade do Pai em meio aos desequilíbrios, somos nós. Como? Um evangelho. Por quê? Porque o evangelho ele responde qualquer situação. O evangelho ele é resposta para qualquer situação. Levanta aí uma bola aí, irmão. Levanta um tema. Vamos ver se o evangelho não responde. Vamos ver se esse livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás não te responde. Responde, porque eu tenho encontrado resposta para tudo aqui. Então, gente, Deus precisa de homens e mulheres humus, que equilibra, que nutre, que põe ponto final em discussões. Não é de gente que se faz de humilde. Ele não está falando de gente que se faz de pobre. Ele está falando de gente que intelectualmente tem condições de revelar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Trazer luz para a escuridão. Ser humus. Ser alguém que é afetado diariamente pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, pela sua palavra, a ponto de ser transformado por esse Evangelho. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A gente usa esse versículo como jargão, né? Ah, o pneu do teu carro furou. Ah, isso coopera para o teu bem. Como assim? O que é o bem daqueles que amam a Deus? Versículo posterior explica. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa! Então o bem que Deus quer para mim tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Quando Ele te fez para quê? Por que Deus te fez? Ele te fez para o louvor da sua glória. Ele te fez para o louvor dele. Ele nos fez com essa finalidade.
E qual é o propósito de Deus? Restaurar em nós a imagem e semelhança dele, que o pecado um dia destruiu. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual propósito? Será a imagem do Pai. Não significa que o ônibus passou e não parou, não. Não é bem isso. Vai que vai ser assaltado, né? Deus estava me... Não é disso que Deus está falando. Não é... O que a palavra quer nos ensinar é que tudo vai cooperar para Ele te transformar. Essa situação que está aí, essa crise, ela vai transformar você. Essa crise, alguns estão ficando desempregados. Alguns estão passando por problemas muito sérios. Tem gente que perdeu parente, enterrou. Domingo passado foi enterrado um pastor amigo da nossa igreja. O pastor tem a minha idade, cara. Pastor Alisson Bezerra. Cara cheio de planos, mano, Jonas. Cheio de projeto, planos. Um cara, sabe, dinâmico. Daqui a pouco a Covid está no cara. Meu Deus! Eu não sei quais os propósitos, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Que alguma coisa ele vai fazer na vida da sua esposa, da sua mãe, isso aí Deus vai fazer. Porque a gente tem que aprender alguma coisa com a dor. Então tudo coopera, porque Deus tem um interesse de nos transformar à imagem do Pai. E o culto que nós prestamos a Deus é esse. É de gente que se apresenta em Deus em sacrifício, reconhecendo as suas limitações e dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar, para te louvar, e eu estou na tua presença, pronto e disposto que o Senhor venha com o teu Espírito e haja em mim. Pode ser que doa, porque tem mudanças que doem, mas haja em mim, me transforma, porque eu quero experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu não quero ser só um cara que vai ao templo. Eu não quero ser só um cara que canta corinho para Deus. Tu acha mesmo que Deus fez todo aquele sacrifício para você vir a um templo e cantar louvor para Ele? Para tu cantar uma musiquinha de 4 frases, com 2 acordes, que agora o louvor nas igrejas estão assim, a música de 4 frases e 2 acordes. Aprendeu 2 acordes, você toca o louvor todo. Ele se dá as composições do momento. Não tu acha. Já pode acreditar que no céu, Deus tem anjo que canta melhor que eu e você. Tem anjo lá que toca melhor que a gente. Então esquece esse papo. Deus não te salvou para você cantar corinho para Ele. É muito além que isso. E por que eu venho à igreja, irmão? Eu venho para de vocês. Coríntios capítulo 11. Falamos sobre isso no culto de ceia. Aqui não é lugar para comer, Paulo está falando. Aqui é lugar para compartilhar. Então, o meu desejo tem que ser esse, de vir e compartilhar. Compartilhar a vida. Porque compartilhando vida, eu recebo vida. Eu sou alimentado pelos meus irmãos e eu posso alimentá-los na sua fé. Então eu venho à igreja para quê? Qual dos meus irmãos, pô? Cultuar, eu cultuo em casa. Eu leio a palavra em casa. Porque basta um vírus para desafiar a fé de muitos. E agora, como eu vou ao templo? Como é que eu vou fazer? Como eu vou desenvolver a minha espiritualidade? Não vai, irmão. É lá mesmo. Ele está contigo. Na sua casa, pega a tua família. Busca a Deus. Faça o seu culto racional. Apresente-se a Ele. Experimente.
a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Então a gente percebe que o culto não é um momento, que o culto a Deus é um estilo de vida. Que adorar a Deus não é um momento do culto que a gente toca instrumentos e canta. Que adorar a Deus é um estilo de vida. É um estilo, é a forma agora como eu vivo. É isso que eu sou, um adorador. É isso que eu sou, um filho de Deus. É isso que eu sou, um embaixador de Cristo na terra. Vós sois embaixadores de Cristo, da minha parte, Jesus falando. Somos embaixadores. Quais é as regras que regem a nossa vida? Palavra. Não importa a crise que está lá fora. Quem manda em mim é o meu rei. Eu sou um embaixador dele. Não importa eu estar nesse mundo. As leis que regem a minha vida é a dele. Ele dá a última palavra. Não vou temer. Isso não é prepotência. Isso é crer. Eu posso andar como um filho de Deus. Não sei se vocês sabem. No nosso país tem embaixadas. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos. Se eu entrar na embaixada dos Estados Unidos, eu estou sujeito às leis americanas. Sabia disso? Que é embaixada. Ali é um território americano, olha só. Aí a palavra diz que você é o embaixador dele. Não importa o que o Ministério da Saúde vai dizer. Não importa o que o ministro da Economia vai falar. Não importa o diagnóstico. Eu sou um embaixador de Cristo na terra. E as leis que determinam a forma como eu tenho que viver é dele. Você pode acreditar que nenhuma lei de Deus vai ferir a lei dos homens. Não vai ferir. Ande como um filho de Deus. Coloque fim em discussões. Seja humus para essa nação. Deus vai sarar essa terra. Amém. A começar com a sua casa, a começar com a sua igreja, a começar com a sua vizinhança, começar com a sua faculdade, a começar no seu trabalho. Deus vai sarar, porque ali vai ter uma outra referência. Referência que não é a direita, que não é a esquerda, a referência que não é o centrão. As pessoas vão poder ver uma outra referência que esse mundo não tem como oferecer, que só Deus pode colocar nessa terra. Somos nós, amado, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Agora, como é que eu chego a esse ponto? Me apresentando a Deus como sacrifício vivo. Agora faz sentido. Agora Romanos 12 faz sentido para mim. Rogo, pelo amor de Deus, Paulo está fazendo um clamor, um apelo. Apresente-se a Deus em sacrifício vivo, santo. Então não é só uma reunião. É um apelo forte. Apresente-se a Deus. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Nosso desafio de vida é experimentar qual é a vontade de Deus. E como eu vou fazer isso a partir de agora? Me submetendo a Deus todos os dias. Me submetendo à sua palavra todos os dias. E permitir que Ele me transforme. Aquele marido que bate na mulher, ele vai continuar batendo. Esse cidadão não muda. Ele pode se condicionar. Ele pode se condicionar. Tipo assim, o cara bate na mulher. O arrumador dele dá uma surra nele. Deixa ele todo torto. Ele se condiciona. Porque sabe que se bater de novo, ela tem um irmão mais velho que vai buscar ele. Então ele se como mudando, muda. Ele continua o mesmo homem. O Evangelho não faz esses condicionamentos. Não dá para negociar. O Evangelho muda o homem. O Evangelho te transforma. Por que você não se prostitui mais? É porque você agora é crente? Não, porque eu não quero. Ele mudou a minha vida. Eu não faço isso, aquilo, por causa da minha religião. Eu não faço porque não quero mais, não sinto mais prazer.
Ele me transformou. A religião condiciona as pessoas, mas o Espírito Santo muda. Você não é mais condicionado porque é regra. Você é transformado à imagem da glória do Pai. Amém? Amém. Esse é o nosso maior desafio, irmãos. O mundo, a palavra diz que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está no texto. Está na Bíblia. A palavra também diz que nós somos luz para esse mundo e sal para essa terra. Nós temos que trazer soluções para conflitos. Esse é o nosso maior desafio. A minha esposa tem falado comigo, sai do Facebook. Sai do Facebook. Tem vezes que eu não me aguento, porque eu sou um cara de discutir ideias. Né, Maurício? Para aí, Maurício, sou um cara eu gosto de discutir ideias. Eu gosto de discutir política. Só que eu imagino que a gente está num momento que não dá para discutir política mais. Nesse país não dá. Aí a minha esposa fala assim, amor, nós temos que orar. Não entra mais nessas discussões, não. A gente tem que orar. Porque, olha só, não tem fim. Não tem fim, isso rouba a nossa paz. Eu falo, é verdade. Às vezes eu dou uma fraquejada. Mas eu estou aprendendo, irmãos, que ao invés de querer ter razão, eu estou falando isso para mim todos os dias, eu não quero mais ter razão. Eu quero que tudo termine bem. Então, se Deus puder nos usar para que tudo termine bem, eu vou me colocar à disposição do Senhor. Amém? Rapaz, deu ruim aí? Eu acho que acabou a bateria. Não tem problema não. Qualquer coisa, irmão, tem um vídeo da câmera, eu compartilho depois com vocês. Aí vocês mandam para os irmãos. Rapaz, eu pensei que acabou sem essa bateria. Assim. Se fosse o meu, já teria acabado. O celular não está segurando. Peraí. Mas, irmão, se preocupa com isso agora não. Vamos orar? Vamos. Vem cá, irmãos. Falar com Deus. Eu creio muito nisso. Sabe, Rosa? Eu creio muito nisso que eu acabei de falar. Amém. Crê? Eu tenho assim. Eu fui criado na igreja de outra forma. Falaram que o culto racional que eu tinha que sentar no banquinho, sem introspectivo. Aí uma vez teve um irmão que orou mais fervoroso. Não, isso aí. Não, nosso culto é interpretações que se dão para a religiosidade. A gente fica bons religiosos. E talvez vai passar a vida toda assim. Mas eu quero ser um religioso. Não quero ser um bom batista, um bom assembleano, um bom religioso. Eu quero ser um filho de Deus. Amém. Eu quero que a minha vida tenha relevância nessa nação. E a gente quase não ouve, né, rapaz, uma palavra dessa natureza. É por isso que eu chamo o meu amigo aqui, porque... Por que não ouve? Porque a gente se responsabiliza por aquilo que a gente diz. No momento que um cara falar isso, ainda mais quem está na mídia, ele vai ser cobrado do que ele diz. Ele quer. Ele vai ter que assumir, né? Então eu estou aqui na rede, irmão. Eu sei que eu vou chegar no meu trabalho e os caras vão me cobrar. Lá tem petista, trabalho no correio, extremamente politizado. Lá tem petista, tem gente que defende Bolsonaro, tem gente que... Eles vão me cobrar. Se eu vou ser esse homem que eu acabei de dizer que eu serei. Eu estou com a minha esposa em casa e ela vai me cobrar. Se eu vou ser o marido que eu disse aqui que serei. Então, por que os caras não falam? Porque no momento que eles começarem a pregar isso, eles vão ter que estar comprometidos a viver. Será que o Evangelho ele é interessante para alguns? Será que o Evangelho ele não é lucrativo? O Evangelho a gente já sabe que não é lucrativo. Para alguns? Não, o Evangelho não é lucrativo. O Evangelho é genuíno, né? Não é. Mas e aí? Ele vai começar a falar do Evangelho. Será que ele vai
conseguir o que ele quer. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer, porque é o que eu quero para a minha vida, entendeu? É o que eu quero para a minha vida. Eu quero que eu não tenho filho, mas eu quero que no futuro que eu tiver, os meus filhos sigam o caminho de Deus, para não chorar depois. O que eu fiz de errado? Mas há um preço a pagar, né? Quer pagar o preço do Evangelho? Se você paga o preço, você vai experimentar a vontade de Deus, qual é que é boa, perfeita e agradável. Você vai experimentar. Agora, tu tá afim? Vamos voltar, né, mesmo? Tá pegando azul. Isso aí. Vai voltar, né? Já voltou, né, mesmo? Voltou? É. Vai lá, faz aí. Vou colocar aqui para os que Faz estão aí. assistindo. Diga aí que você... Já voltou. Voltou. Então vamos orar. Pastor Maurício estava falando aqui, né? Como é que falou? Que muitos não falam, pregam isso. Como é que é? Paga o preço? Não, você estava falando. Não tem coragem de transmitir uma palavra dessa. Por quê? Porque do momento que a gente fala, a gente se compromete. Verdade. Né? Eu estou aqui na rede, todos nós aqui estamos, dizendo que o poder que Deus tem para fazer na vida do homem. Então o Evangelho ele não é lucrativo para ninguém. Quem quer lucrar com o Evangelho está com propósito errado, não lucra. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem vir comigo? Essa foi o que Jesus disse. Vocês querem me seguir? Deixa o que tu tem, segue. Não, eu sou muito rico. Não, é que não vai rolar. Então o Evangelho não é lucrativo. Mas quem vive o Evangelho experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode ter muito. Tu pode ter muito no Evangelho, pode ter muito fora dele. Mas o que traz satisfação não é se tem muito ou pouco, não é se eu consigo realizar os meus sonhos, porque os meus sonhos não são nada diante dos sonhos de Deus, porque a vontade dele é perfeita, boa, agradável. Eu não sei nem o que significa isso. Eu não consigo dizer para Deus, Senhor, me leva por aqui porque ali é o melhor caminho. Não consigo. Não sei falar isso para Deus. Eu sei apenas dizer, Senhor, eu vou fazer o que a tua palavra manda eu fazer. Só isso. Porque ela me promete que se eu fizer, eu vou experimentar a tua vontade, que é muito melhor que a minha. Eu não consigo dizer para Deus o que é melhor para mim mesmo. Teu filho consegue dizer para você o que é melhor para ele? Não, nem sabe. Adolescente. Quantos anos? 17. Os moleques falam assim com a gente como se sabesse tudo, né? A gente olha e fala assim, cara, tu não sabe de nada. 17 anos eu pensava igual você. Não é assim? Eu tenho sobrinho. Qual é, filho? Eu que sei. Daqui a pouco. Sabe nada. Por quê? Porque a gente já viu aquilo ali. E Deus, cara, em relação a gente. Então, a gente se compromete com a comunidade. Compromete de ser, não, eu sou filho de Deus. Está vendo as marcas? Eu trago em mim as marcas do Evangelho. Eu trago. Não é isso aí, essa bagunça que está aí fora, não, gente. Coisa de louco. Os caras dão interpretação do que é para a Bíblia. Fala o que quer, irmão. Que a gente engole. Pelo amor de Deus. E o povo está ficando doente. E agora eu acredito no A ou no B, porque um diz que é, outro diz que não é. Ah, pelo amor de Deus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que crescer para não ficar na mão de falsos profetas, de gente que fala pelos seus próprios interesses. A gente tem que crescer na palavra. A gente tem que crescer em Deus, para a gente não ser tragado pelo mundo. Estou falando alguma novidade, não é isso que Jesus já ensinava? Chegaria a fim dos tempos, muitos viriam. Então, a gente não pode se permitir ser tragado pelo mundo. Por isso, temos que colocar a nossa fé. A nossa fé. Depois a gente fala de fé. A gente coloca a nossa fé, que é racional.
mas que nos leva a conhecer um Deus transcendental. E que é uma fé que não diz a Deus o que Ele tem que fazer, mas é uma fé que nos coloca no caminho, em direção a Ele. Porque fé, a gente canta isso, né? Que a nossa fé move o coração de Deus. Que a nossa oração move, como se Deus estivesse parado. Deus não está parado. E outra, a nossa fé não é para trazer Deus para cá não, gente. É para nos levar para Ele. A fé é para nos colocar no caminho. E não é para chamar Deus para vir aqui e fazer aquilo que eu estou querendo. Isso é arrogância, prepotência. Prepotência. É uma pessoa que se acha mais poderosa. A ponto, se eu acredito, Deus tem que vir aqui fazer. Isso é prepotência. Tu é mais poderoso que Deus agora. Então fé não é isso. Fé é para me colocar na direção a Ele. E eu sigo na direção dEle. Pode acontecer o que for. Por que eu não saio do caminho? Porque eu tenho fé. E é ela que me mantém de pé. Não tem nada para acreditar. Não tem nada a ver. Então, vamos nos permitir o Espírito Santo gere fé em nós. Fé na igreja. Fé a ponto de transformar nossa mente. A ponto de nós nos apresentarmos a Ele em sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Fala de vida. Como tu vive. Estilo de vida. A cruz é um ato consumado. A gente tem que parar de ficar jogando para Deus a responsabilidade de tudo. A obra dele foi consumada. O nosso papo agora é com o Espírito Santo, que faz uma obra na igreja. Somos nós. Quem é sal agora somos nós. Quando falarmos de Jesus, as pessoas têm que ver Jesus aqui em nós. Senão não tem poder de nada. Esse evangelho a pessoa está cansada de ouvir. Eles têm que ver em nós o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo vai em cada lar revelando essa palavra. E Teu Espírito Santo vá, Senhor, nesse momento em cada lar, cada um que estiver conectado, Senhor, nessa live, Senhor, que possa, Senhor, Teu Espírito estar tocando, pode estar afetando a mente de cada um, transformando através da Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer respostas para os anseios do nosso povo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja revelação de tudo que foi dito aqui, a fim de que sejamos transformados à glória do Filho de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, como é difícil falar sobre isso nos dias de hoje. Como é difícil, Senhor, tratar do Teu Evangelho nos dias de hoje. Quantas informações chegam para nós, quantas informações chegam para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, a nossa juventude. Quantas informações, Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento, entendimento, para que nós consigamos, Senhor, ensinar, ser exemplo para os nossos, ó Deus. Sejamos humos para essa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa-nos, toca-nos, Senhor, e forma-nos à Sua imagem, para a honra e para a glória do nosso Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Vem, pastor Maurício. Venha, pastor Maurício. Vou chamar o pastor Maurício aqui à frente. Fica aqui, Neemias.